Bom dia a todos, eu sou a professora Diana e nesse primeiro ciclo de palestras da construção civil eu vou falar com vocês um pouco sobre os impactos ambientais gerados nas obras de engenharia. Esse momento de pandemia tem sido um momento difícil para todos, então, primeiramente, eu desejo que vocês estejam bem e também espero que esse momento de aprendizado seja bastante proveitoso para todos vocês que estão participando. Para dar início à palestra de hoje, eu vou passar para vocês um contexto geral do que é o impacto e como ele ocorre no setor da construção civil. O impacto ambiental é definido como uma alteração das características naturais do meio ambiente. Esse impacto é causado por uma ação humana e também pode ser tanto negativo quanto positivo. Normalmente, se dá destaque para os impactos negativos. São aqueles que são prejudiciais ao meio ambiente como um todo e também a toda a qualidade de vida de todos os seres vivos. Porém, é bastante válido a gente avaliar também os impactos positivos. Esses impactos positivos serão aqueles que justificarão determinados empreendimentos, ou seja, se um empreendimento causa tanto impacto, por que ele vai ser construído? Basicamente porque ele também traz algum benefício. Então, esse é o impacto positivo tratado também na avaliação de impacto. Todos os setores da economia, eles geram um impacto e o ser humano precisa se desenvolver. Nesse sentido, o setor da construção civil é um dos que gera maior quantidade de impactos ao meio ambiente. É claro que vale também ser pesado, o que beneficiaria a sociedade. Então, por isso, a gente vai falar bastante nessa palestra sobre a questão desse peso, o que valeria a pena, e também da questão de sustentabilidade. O setor da construção civil ele vai impactar o meio ambiente de diferentes formas. Primeiramente, pela extração de recursos naturais. Uma grande quantidade de recursos naturais é utilizada no setor da construção civil, como a água, madeira, areia, brita, entre outros diversos, além também da questão do local onde determinada obra vai ser implantada. Esse local vai ter as suas características naturais alteradas para a construção dessa obra, dependendo, é claro, do seu porte. E essa construção, então, vai gerar um impacto ambiental naquele local. Temos aqui alguns dados, somente para a gente confirmar essa questão dos impactos gerados no setor da construção civil. Com relação aos recursos naturais, como eu disse para vocês, que é um dos aspectos mais relevantes do setor da construção civil, cerca de 50 a 75% de todos os recursos naturais do mundo são consumidos, são utilizados pela construção civil. Além disso, de 30 a 40% de todas as emissões de dióxido de carbono são emitidas pelo setor da construção civil. O dióxido de carbono é bastante comentado, principalmente pela questão do efeito estufa. É a indústria que mais gera resíduos do planeta. A quantidade de resíduos gerada é imensa e, quando dispostos de forma inadequada, os resíduos vão gerar também um impacto determinado. Hoje se tem buscado no setor da construção civil uma melhoria no acondicionamento, em todo o gerenciamento de resíduos, visando também sua reutilização, a reciclagem, para reduzir basicamente esse impacto que é gerado pelos resíduos. Além disso, durante o processo construtivo, no canteiro de obras, tem-se ainda a poluição do ar pela movimentação de veículos, equipamentos e também a geração de poeira, e a poluição sonora também por esses mesmos equipamentos, o que pode alterar a qualidade de vida do ser humano, de todos os seres vivos ao redor, e também a qualidade do meio ambiente em questão. Então, a gente percebe que o setor é realmente responsável por uma grande quantidade de impactos. E a gente vai falar novamente durante a palestra a questão de se avaliar o que é preciso em termos de desenvolvimento e como se pode reduzir os impactos relacionados a esse setor, já que ele é tão importante e tão necessário.
Na palestra, de forma geral, eu vou dividir o setor em duas vertentes. Primeiramente, a questão de construção, de edificação. Se a gente fizer uma comparação entre esse aspecto e grandes obras de maior porte, obviamente esse aspecto inicial de prédios, né, de edificações, vai gerar um menor impacto. Porém, ainda se utiliza recursos naturais, então ainda há o impacto inicial no processo produtivo, né? Toda a matéria-prima que é utilizada nas edificações veio do meio ambiente, né? Veio de forma natural aí a maioria da matéria-prima e está gerando então esse primeiro impacto, além também dos locais onde essas obras são construídas e o pós-obra, né? Depois que ela foi construída, ela vai utilizar energia, ela vai utilizar a água e isso também vai gerar um impacto ao meio ambiente. Hoje tem se buscado a sustentabilidade nas edificações, nos projetos, né, em toda a questão arquitetônica, se busca reduzir esses impactos, a questão de materiais mais sustentáveis, materiais reciclados, utilizando resíduos na sua composição, também a questão energética, vidros inteligentes, o conforto ambiental de forma geral, basicamente para se reduzir a quantidade de recursos naturais que vai ser gasta nesse processo todo, desde o início da construção até a sua finalização e seu uso. Outra vertente que a gente vai trabalhar aqui nessa palestra é a questão de obras maiores. No caso, aqui eu trouxe como um exemplo as obras de infraestrutura. Normalmente são obras que são extremamente necessárias para o desenvolvimento, para a nossa vida, e são obras que geram uma grande quantidade de impactos, até mesmo pelo seu tamanho, né, pela sua dimensão. Além dessa dimensão, elas também são diferenciadas em função da sua finalidade. Obras de transporte, obras de transmissão de energia, geração de energia também, obras de saneamento, tudo isso relacionado a um determinado impacto, tanto negativo quanto positivo. No caso de grandes obras, a legislação brasileira prevê a avaliação de impacto ambiental e a elaboração do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental para que se perceba quais são os impactos, identifique os impactos, tente minimizá-los e também mitigá-los, no caso da sua ocorrência. Então, nós vamos falar também um pouco sobre essa questão de grandes obras e falaremos de forma geral sobre a avaliação de impacto ambiental.